Fala galera, sacanagem. Aí eu ia fazer uma parada youtuber, sabe? Bom, pessoal, esse vídeo agora vai ser um pouco mais curto, porque eu acho que tá demorando demais, né, pra sair a escala do Brasil Bowl. E eu acho que a galera que tá na escala merece esse reconhecimento da nossa comunidade e tal. E vou passar pra vocês os nomes da arbitragem do Brasil Bowl. Mas, primeiramente, só queria falar um pouco sobre um pouco da escala. Tá? Como eu falei na semana passada, a escala demorou 5 minutos para ser montada. Ficamos só aprendendo, talvez, o que talvez fosse melhor de side e de field e tal. E foi uma escala que todo o trabalho, né, que a gente fez na semana passada, nessa semana, é um trabalho que envolve com tranquilidade. O trabalho mais fácil que a gente teve de um pré-jogo. Sabe por quê? Não preciso falar para nenhum dos 8 escalados. Olha, no kickoff, não esquece de levantar a mão. Olha, quando começar a jogada, recua. Olha, quando tiver uma pessoa fora da linha mais perto de você, você conta. Porque Brasil Bowl não é o jogo que você tem que ser babá de alguém. Não é o jogo que você babá de alguém. A arbitragem, ela é uma engrenagem. Né? Então, o wing conecta com o deep wing, que conecta com o back judge, que conecta com o outro deep wing, que conecta com o line judge, que tem a conexão com o umpire, que tem a conexão com o referee. Cara, é um grande, é um grande conglomerado de química que acontece ali para que a arbitragem consiga entregar um jogo legal. E a gente conseguiu colocar 8 pessoas que são muito boas. Então, vamos aos nomes? Mentira, não vai aparecer nada aqui embaixo, não. Primeiro nome, Vinícius Beis, do Rio Grande do Sul. O Vini está indo para o segundo Brasil Bowl dele. Na minha opinião, é o melhor referido do Brasil. E por mais que tenha uma galera chegando agora, muito boa também, eu vejo o Vini num patamar acima. Porque o que separa você ser um referi de Brasil Bowl para você ser um referi de outros jogos legais é o seu conhecimento de regra, o teu domínio de equipe, a forma com que você respeita, com que você é respeitado, a forma com que você lida com o jogo pedindo mais de você, o jogo pedindo um pouco menos de você, como você lida com isso. E eu acho que o Vini, em todas as fases do jogo, ele é um árbitro que domina muito bem. E a gente conseguiu cercar o Vini com uma equipe muito boa. Então, Vinícius Bez, Rio Grande do Sul, é o referido da partida. O umpire da partida, que a gente não tinha divulgado ainda, você vai saber agora, é Francisco Domingos Neto, do Paraná. Foi uma escolha também muito tranquila. O Chico fez um ano muito bom. Eu assisti, acho que se eu não assisti todos os jogos do Paraná, eu assisti pelo menos aí uns 88% dos jogos do Paraná. E o Chico fez um grande ano, um cara muito seguro, um cara com uma postura muito boa. É um cara que entrega essa sobriedade que a gente pede para os umpires terem. E ele conhece as movimentações, conhece o jogo, conhece o que a gente precisa de um umpire, beleza? Head linesman da partida, Felipe Sakai. Já falei dezenas de vezes aqui durante o ano. O Sakai é o árbitro no Brasil que mais desenvolveu diante da pandemia para agora, de 2021 para 2022. O Sakai entrou aqui nesse grupo dos primeiros estudos, né, quando a gente voltou em 2022, falando que jogava beanbag interceptação, falando um monte de bobagem, falando de bobagem. Só que o Sakai de fevereiro a abril é um. O Sakai de maio até hoje, não sei, parece que trocaram o chip do homem, porque tá muito bem, tá muito bem. E eu optei com ele no sábado, já sabendo que a gente já tinha escalado ele no Brasil Bowl muito bem, movimentando bem, comunicando bem, apitando bem. O Sakai foi o cara que melhor se adaptou ao que nós queremos como equipe para nossa arbitragem. Tá? Com a nossa arbitragem no Brasil. Tá? E o line judge do jogo, hein? O line judge do jogo é uma aposta minha e do Jean, porque a gente entende que existem cenários no Brasil, e a gente entende hoje que, assim como a posição de umpire é uma posição muito delicada no Brasil hoje, a gente entende que a posição de line judge e head linesman também é muito carente no Brasil. E a gente vê no Rafa Casa, que vai ser o nosso line judge do Brasil Bowl,
possivelmente um salto de qualidade para o Wings no futuro, tá? O Rafa, ele fez esse segundo semestre, né? Ele não estava no Brasil no primeiro semestre, mas ele fez um segundo semestre muito bom, muito bom. A gente tem extrema segurança no que o Rafa entrega, seja como um cara que conhece regra, seja num cara que conhece mecânicas. Eu tenho trabalhado com o Rafa aí nessas últimas semanas algumas coisas que eu quero ver mais dele, tá? E isso envolve também a personalidade do Rafa e tal. E a gente está muito feliz de poder escalar o Rafa. O Rafa que um ano atrás ele estava no primeiro jogo dele no Rex e Galo, lá no amistoso em Timbó, e um ano depois agora ele está no Brasil Bowl sendo escalado por méritos. Tá? Backjudge da partida é meu amigo Bernardo Scoffano. Por mais que ele seja meu amigo, o tape dele não mente. Quando eu tava fazendo draft esse ano, né? Vendo jogador e tal, eu olhava pro Sauce Gardner e ele do New York Jets, quando ele foi draftado, eu falei, irmão, esse cara é um craque. Esse cara é um craque. E o Scoffano é basicamente o Sauce Gardner dos backjudge, porque você olha e fala, ele entrega. Ele entrega, ele sabe, ele conhece. E o Bernardo, ele tem algumas características intangíveis, por exemplo, a liderança dele, a forma com que ele busca a evolução dos outros árbitros, é uma coisa que satisfaz a mim e ao Jean, sabe? E quando a gente pensou no nome para backjudge, em nenhum momento, na verdade isso eu acho que para todas as posições, tá? Eu espero que isso fique claro. Todas as pessoas que foram escaladas para esse jogo, elas eram a primeira opção minha e do Jean o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? Então, que isso fique claro. A gente conseguiu montar a escala com 8 pessoas que a gente queria desde o começo. Dito isso, a field judge vai ser a Gianni, então ela vai fazer uma dupla com o Rafa ali na lateral, na parte oposta, na parte da cabine de imprensa. A gente, quando a gente escala a Gianni, eu acredito que a Gianni foi uma das melhores árbitras do Brasil em 2022. Incluindo árbitras e árbitros, né? Porque tem os engraçadinhos que eu falo, pô, então se ela foi uma das melhores árbitras e entre os árbitros. Então a Gianni foi uma das melhores oficiais de arbitragem do Brasil em 2022. A Gianni salvou chamadas em Santa Catarina muitas vezes, pelo menos na nossa contagem de análise tinham 6. A Gianni movimentou bem, a Gianni entregou um jogo de altíssimo nível. Tá? Então, quando a gente olha o tape da Gianni, a gente tem alegria em poder ter escalado a Gianni em 2 finais de Campeonato Brasileiro e ter feito dela a primeira mulher a ter 2 finais de Campeonato Nacional no mesmo ano. Tá? E para fechar essa escala, a gente tem como field judge o Jimmy Michelasso, que é do Paraná. O Jimmy, para mim, eu até brinquei hoje com ele, né? O Jimmy ele não faz parte do estudo, né? Ele não tá aqui toda quarta-feira, no caso hoje, terça-feira. Mas quando você olha o Jimmy, você fala, apita muito, sabe muito, conhece muito. A entrega dele é indiscutível. E isso eu venho falando desde o começo do ano. O melhor árbitro do Paraná é Jimmy Michelasso. O melhor árbitro do Paraná é Jimmy Michelasso. Apita muito, sabe muito, tem presença, tem postura, é árbitro de futebol americano. Muito feliz de poder ter escalado ele também. E para fechar a escala, Michael Roberto Schug, de Santa Catarina como center judge. Schug é um cara com experiência de referir, experiência de umpire, então ele tem as características que a gente quer para um center judge nesse jogo, trabalhando com ele aí alguns detalhes que eu gostaria de ver um pouco mais dele no Brasil Bowl. Então, assim, o Schug, ele tem liderado esse processo de renovação em Santa Catarina e ele, junto com a Gianni, tem sido as pessoas que você olha no vídeo e fala, tá mandando bem, tô gostando de ver. Se movimenta bem, se comunica bem, aplica bem. O Suga é o cara que. Ele é o cara que. Ele, ele é o baixista da banda, sabe? Ele não vai levar a fama, mas sem o trabalho dele não existiria uma arbitragem em Santa Catarina e por causa do nível de jogo que ele entrega. Tá? Então, muito, muito bom poder contar com o Shug também. Cara, e pra fechar, a gente vai ter 2 árbitros alternates nesse jogo, tá? A gente vai ter a Carol Sperby
como alternate de Deep Wing. Então, caso a gente tenha alguma ocorrência com algum Deep Wing, Carol Sperber entra no fundo para fazer o trio. E caso algum árbitro de linha se machuque ou tenha alguma ocorrência, a pessoa que substitui é Igor Henrique, de Santa Catarina também. E caso a gente tenha alguma ocorrência com o referi, aí a gente vai ter o Sakai como referi e aí o Igor como head linesman, se a gente tiver essa demanda, espero que não. Inclusive eles vão ser muito importantes nesse controle de lateral e tal, que a gente sabe que não é tão fácil, para poder ter uma arbitragem bem legal. Tá bem legal. Então parabéns a todos os escalados, já conversei com todos e eu espero que a comunidade entenda que a arbitragem, assim, eu falo por mim, falo pelo Jean e nesse caso eu falo pela BFA. Não existiu política envolvida. Pensamos em nomes, pensamos em pessoas, pensamos em arbitragem. Não existe teste nessa arbitragem. Não existe teste nessa arbitragem. Todos os árbitros que hoje estão escalados são realidade no cenário nacional. São realidade. Então, não tenho. Eu durmo com a minha cabeça tranquila de que escalamos as melhores pessoas para esse Brasil Bowl. Dentro das condições que a BFA tinha, e obviamente vocês imaginam que o cenário do futebol americano ele é muito volátil. Dentro de tudo que a gente pôde fazer, a gente escalou os melhores disponíveis e estou muito feliz com essa escala. E para fechar esse anúncio da escala aí do Brasil Bowl, o meu último ponto novamente, eu vou falar sobre isso, porque eu venho falando o ano inteiro. Se você você fala assim, nossa, eu quero muito apitar um Brasil Bowl. Eu quero muito apitar um Brasil. Eu quero muito apitar uma final de CBFA. Pô, eu quero muito. Eu quero muito. Cara, o que você faz? O que você faz para querer muito? Onde você tá hoje na fila do pão? Ah, pô, eu sou, irmão, sei lá, eu sou um baita gerente de material, pô. Eu dobro a camisa legal. Eu chego no vestiário, a minha calça tá por baixo da camisa, minha chuteira tá limpa. Cara, isso não faz um árbitro chegar no Brasil bom. Não faz. Você tem que ser um puta aplicador de regra, um puta condutor de jogo. Cara, você tem que ser muito bom em entrega. Tem que bater o teu tape na tela e a gente fala assim, que isso? Quem é esse cara? O que ele tá fazendo? Porque geralmente, e assim, isso é muito fácil, tá? Não existe, depois de ter analisado aí, ó, esses jogos de todo mundo que tá nessa sala hoje. Douglas, Zera, Juliano, Glênio, Marcelo, Moisés, Osiris, Rafa. Quem mais tá aí? Pedrão. Assisti jogo de todo mundo. E assisti jogo de muito mais gente. Eu demoro 3 snaps para saber se o cara é bom ou ruim. O cara não deixa de fazer merda em menos de 3 snaps. Se ele não sabe o que ele tá fazendo, em 3 snaps ele já me diz. Em 3 snaps. Não preciso mais do que isso, não. Eu assisto porque eu gosto, tá? Mas em 3 snaps a mensagem já foi passada. Tá? Então, você quer, ano que vem, ser cotado para alguma coisa? Coloca. Eu quero fazer a final de estadual do meu estado. Eu quero fazer a final de conferência da minha região. Cara, vira a chave. Vira a chave. Procura alguém que possa te ajudar. Faz curso de AFA ano que vem, se você achar que isso vai solucionar os teus problemas. Cara, tem o Peer of Sharing, que a gente paga R$ 12 por mês cada um. Se você entrar, vai pagar 9, sei lá. Cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para agitar a tua vida. Mas não fica de assim, pô, BFA é injusta. Pô, tô escofando o Rafa, o Sakai, a Gianni, o Vini, porque são amigos do Coin. Não existe isso. Não existe isso. Tape. Game recognize game. É isso. Tá? Então, se você não está nessa escala, desejo muita sorte a você em 2023. Estaremos sempre prontos. Estaremos sempre prontos a te ajudar. Tá bom? Rafa Casa, muito obrigado pelo seu clipe.